Bom, gente, estou aqui de volta para falar para vocês um pouco sobre iniciação. Tinha um vídeo meu a respeito de iniciação na internet e quando eu gravei ele eu estava viajando e aí tinha barulho de carro. Eu botei um fundo musical assim, no fundo para disfarçar um pouco aquele barulho. E acontece que os direitos autorais reclamou, eu tive que tirar o vídeo do ar. Foi que nem a história daquele vídeo da Igreja Universal que tiraram. Bom, aquele eu consegui salvar, aquele tá na página na fanpage, né, do templo. Tá lá, aquele eu ainda tenho. Mas eu vou falar para vocês hoje a respeito de iniciação, que mostra o caminho do mundo profano até o mundo sagrado. A melhor forma de explicar isso é com uma ferradura. A ferradura tem aquele formato, as duas pontas, né? O mundo profano e o mundo sagrado estão muito próximos ali. Mas existe toda aquela volta que deve ser percorrida do iniciado. E na ferradura tem aqueles buracos onde a gente bota os cravos. Cada cravo daquele é um grau na iniciação para percorrer toda essa jornada que o iniciado deve seguir. O rito que eu vou passar hoje, na verdade não vou passar o ritual, eu vou passar o fundamento desse ritual, que é um ritual que é usado pelas sacerdotisas de Lilith nas iniciações delas. Eu vou passar a mensagem do segundo grau, tá? Eu não gosto muito de falar sobre esses assuntos por causa disso aqui, ó. É muito próximo, a ferradura, ela é muito próxima. Então muita gente confunde o profano com o sagrado. O sagrado fica muito próximo ao profano. É bem complicado isso no início, é muito complicado. Em rituais de baixa, quando se inicia em rituais de baixa, não. Aí é tudo mais tranquilo. Mas eu vou contar para vocês hoje uma história, tá? Não é a história da iniciação, mas sim a mensagem que ela traz para as iniciadas. Normalmente, vocês vão, talvez até já tenham escutado esta história com outros personagens, tá? Mas a personagem principal é a morte. E em alguns segmentos, a pessoa que vai ao submundo conversar com a morte é o iniciado. Em alguns segmentos é a própria Lilith. Em outros segmentos é um deus pagão. Não importa. O que importa é a mensagem que esse rito traz. É a segunda, na verdade, a segunda passagem para o iniciado. Eu vou fazer aqui a colocação como me foi passado por uma sacerdotisa de Lilith, tá? Então aqui está, eu vou fazer a leitura para vocês. Deixa eu explicar alguns detalhes. Tem algumas coisas talvez que eu vá falar aqui que talvez fique confuso de entender. Mas é porque as pessoas que estão ligadas ou já foram iniciadas vão entender completamente isso que está aqui. É por esse motivo que eu não faço esse tipo de vídeo. Estou fazendo hoje porque está chovendo no Rio Grande do Sul, eu estou livre para gravar. E como algumas pessoas se interessam por ritos de iniciação, eu vou passar uma mensagem do segundo grau do rito de iniciação das sacerdotisas de Lilith, tá? Até aquele momento, Nossa Senhora, a deusa Lilith, nunca tinha amado, mas ela resolveria todos os mistérios, mesmo o mistério da morte, e então viajou para o submundo. Os guardiões dos portais, quando se entra no submundo, isso é... Gente, isso é tudo simbólico, tá? Religião é tudo simbólico. Os guardiões dos portais disseram a ela: dispa-se, tira tuas vestes, retirai tuas joias, pois nada poderei trazer contigo nessa terra.
Lilith estava entrando, na verdade, é a iniciada, né? A iniciada, está se contando como se fosse uma iniciada. A lenda é de Lilith, mas na verdade, a iniciada. A iniciada vai ao submundo. Então ela retirou suas vestes, joias, e foi amarrada, como são todos os que entram no reino da poderosa morte. Simbólico, gente. Ela era de tal beleza que a própria morte ajoelhou-se e beijou seus pés, dizendo: abençoadas sejam os teus pés que trouxeram neste caminho. Morais comigo. A morte ficou encantada com a iniciada. Morais comigo, disse a morte. Mas ela disse: mas eu não te amo. Não te amo porque todas as coisas que eu gosto, tu matas, tu leva contigo. Tu leva todos os prazeres que tenho. Senhora, respondeu a morte, isso é o tempo e o destino contra os quais nada posso fazer. O tempo faz todas as coisas decaírem, mas quando os homens morrem, ao final do tempo, eu lhes dou descanso, paz e força, de forma que eles possam retornar. Prestem atenção. Mas tu és admirável e amável, não retornais, morais comigo. Insiste a morte. Mas eu não te amo, responde ela. A iniciada, a Lilith, como queiram, não conhecia o amor, o verdadeiro amor. Então disse a morte: como tu não recebestes o amor em teu coração, terás que ser açoitada. Então a iniciada responde, quando é no ritual, melhor que seja assim. E ajoelha-se diante da morte, que vai açoitá-la. E ela, Lilith, ou iniciada, como queiram, diz: olha, paras, eu já sinto a dor do amor. E a morte diz: abençoada seja-lhe. Ele deu o beijo quíntuplo. Gente, para quem é iniciado, sabe o que é o beijo quíntuplo, eu não vou aqui explicar, porque aquilo que eu estava dizendo, o profano e o sagrado estão muito próximos. É complicado isso, então eu não gosto nem de passar essas coisas. Mas o sagrado e o profano, eles estão muito próximos. É necessário fazer toda a volta, não fazer isso aqui, porque fazer isso aqui perde toda a referência e nunca mais tu consegue te recuperar. E isso é um erro que eu vejo acontecer muito até em baixa, e eu posso fazer um trabalho sobre isto. Então a morte ensinou a ela todos os mistérios do amor. Fizeram amor. E a morte ensinou a ela todas as magias. E disse: existem 3 grandes eventos na vida do homem: o amor, a morte e o renascimento em um novo corpo. A magia controla todos eles. Pois para alcançar o amor, você deve retornar novamente ao mesmo lugar que a pessoa amada e você deve relembrar e amá-la novamente. Prestem atenção. Eu vou ler de novo isso aqui. Pois para alcançar o amor, você deve retornar novamente ao mesmo tempo e lugar que a pessoa amada e deve relembrar e amá-lo novamente. Mas para renascer, você deve morrer e estar pronto para um novo corpo. E para morrer, você deve nascer. E sem amor, você não pode nascer. E isso constitui a base de todo o segredo, de toda a magia. Esta passagem fala sobre reencarnação, ensina sobre reencarnação, ensina sobre o amor e ensina sobre o sexo, a importância do sexo para a reencarnação. Por isso que o sagrado e o profano estão muito próximos.
para quem não conhece e não consegue entender essa diferença. Quem não fez todo este trajeto, ou não está, pelo menos, iniciado neste trajeto, vai se confundir e vai pensar que aquilo que é sagrado é profano e que o profano não tem nada de sagrado. E aí, meu amigo, tu não te encontra mais. Eu já vi muitos casos de pessoas, de religiosos em baixa, em alta magia, que por não serem bem esclarecidos ou bem iniciados, terminaram quando chega, não logo no início, normalmente depois que eles já estão, digamos, prontos. Quando começam a mexer com iniciação, se atrapalham, porque o profano e o sagrado estão muito próximos. E esses rituais, como o beijo quíntuplo, é uma coisa que se a pessoa não souber o que ela está fazendo, ela pode pular, porque são muito próximos. É complicado? Ficou difícil essa? Para quem não é iniciado, eu sei que é bem complicado. Por isso que eu decidi alguns anos atrás, algum tempo atrás, não iniciar mais ninguém. Foi uma decisão que achei que era a hora de tomar. É muito difícil encontrar pessoas que estejam dispostas a fazer todo esse percurso, porque não é em um ano, não é em 2 anos, leva muito tempo. E na primeira dificuldade que a pessoa encontra, ela desiste, tá bom? E a pessoa desiste não é nem às vezes pela dificuldade, é pelo tempo. Quando ela começa a andar, geralmente aqueles que são os mestres, eles começam a enrolar a pessoa, a judiar um pouco das pessoas, para ver se realmente aquelas pessoas vão perseverar, se elas têm perseverança suficiente para chegar ao final do caminho, e a maioria não chega. Tá bom, gente? Meu abraço a todos vocês.